função exponencial. Bom dia, Tainara. Seja bem-vinda. Vou apresentar minha tela aqui. Estão vendo a tela aí? Dá um ok, por favor, a tela, o áudio está legal. Eita. Só. Tem gente chegando aí? Não, né? Estão vendo minha tela aí, pessoal? Função exponencial? Sim. Beleza, então vamos lá, galera. Pessoal, esse assunto aqui, ele nunca esteve tão presente como nos dias atuais, né? O tempo todo vocês veem na televisão aí, né, os gráficos, as curvas exponenciais do Covid-19, né? Número de infectados, número de mortes, né? Então, assim, está bem presente esse assunto. É bem legal a gente trabalhar esse assunto dentro dessa pandemia aí, né? O que já está afetando a gente em todos os sentidos aí, certinho? Então, vamos lá, vou definir para vocês o que é função exponencial. Vale lembrar, né, que a função ela tem a mesma definição para todas elas que a gente estudou, né? Função do primeiro grau, função do segundo, a modular, todas elas têm a mesma característica, né? No sentido, assim, da definição. O que é função? É uma relação entre duas grandezas, em que para cada grandeza existe uma outra correspondente, né? Você tem um y, você tem um x, uma está em função da outra. Então, essa definição, assim, ela é uma definição geral para todas. O que vai diferenciar é a fórmula para cada uma delas, né? Cada fórmula tem sua particularidade, certinho? Eu vou definir a função propriamente a exponencial. Dentro dessa desse tema aqui, galera, nós vamos estudar, assim como a gente estudou em função modular, gráfico, né, fazer uma leitura de gráfico, como construir um gráfico, vou mostrar depois para vocês no GeoGebra o comportamento dessa curva exponencial em várias situações, tá? Nós vamos estudar as equações exponenciais e as inequações exponenciais, assim como a gente fez na modular, tá bom? Então vamos lá, definição de uma função exponencial. Então, vamos lá, toda função é f, percebam que ela tem um padrãozinho, né? Toda função a gente define assim, função r, função f, de r em r. Só que aqui, esse segundo r aqui, ele vai ser positivo, reais mais asterisco. Depois, agora eu explico o porquê do mais e o asterisco aqui, tá? Então, esse primeiro R, que é esse primeiro conjunto, é o domínio, esse aqui é o contradomínio, né? Nós vimos isso há muito tempo, né? No começo do ano a gente trabalhou essa ideia aí, tá? É definida, então é uma função definida por, existe uma lei de formação, uma fórmula, né? Deixa eu ver quem está chegando aí. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo, cara. Então, vamos lá, ó. Então, toda função ela tem uma lei de formação, né, uma fórmula, definida por f de x igual a elevado a x. Que a gente pode também utilizar o y, né? Ou y é igual a elevado a x. Vocês vão perceber que na função exponencial nós vamos trabalhar bastante a ideia de potência, né? As propriedades de potenciação, tá? E o expoente aqui que é a incógnita. Então, y está em função da incógnita x, ó. O y é variável dependente, ela depende, e o x é independente, assim como nas outras funções. Só que agora esse x, essa incógnita, essa variável independente, ela aparece como expoente, né? Por isso a função exponencial. Trabalha muito a ideia de potência, certinho? E aqui algumas restrições, tá? Primeiro, não seria restrição, né? O x com x
pertencente aos reais. Então, o x é qualquer valor real, ou seja, o x é o domínio. O x, nós vamos trabalhar com x pertencente aos reais, tá bom? Então, x, qualquer valor real, fração, decimal, raiz, o x pode ser qualquer valor desse tipo. Agora, temos duas restrições. Ó. A base, que é o a, tem que ser maior que zero. Positivo. Sendo maior que zero, não pode ser 1. Vou explicar para vocês. Por que não, essa base, o a, não pode ser 0, não pode ser negativo e não pode ser 1. Tá? Vou explicar agora para vocês. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Vou fazer aqui um rascunho. Ó. Que eu tenho a função y igual a 0. Vamos fazer com negativo primeiro. Menos 2 elevado a x. Vamos imaginar que essa base seja negativa. Como eu estou considerando o x real, se eu colocar, por exemplo, um x, uma fração, por exemplo, y é igual a menos 2 elevado a meio. Quando eu coloco uma fração no expoente, eu posso transformar isso aqui num radical, né? Uma raiz. Eu teria uma raiz quadrada, né? Porque o denominador 2 vem para o índice, o expoente vem para dentro, né? Eu teria uma raiz quadrada de um número negativo, o que não está dentro dos reais. Bom dia, Analisa. Tá? Então, assim, aí acaba que eu tenho restrições para x, e o x tem qualquer valor real. Se eu colocar uma fração aqui em cima no expoente, eu acabo tendo um número que não é real. Tá? Então, por isso que a base não pode ser negativa. Por que a base, professor, não pode ser 0? Vou mostrar. Outra coisa, nós nos logaritmos, né? A gente já está trabalhando função logaritmo, que vai ser o inverso da exponencial. Algumas restrições, essas restrições vão ser válidas para lá também. Vamos imaginar que eu tenho 0 elevado a x. Se eu colocar, por exemplo, esse x valendo menos 1, né, a gente sabe que o expoente negativo não quer dizer que o resultado é negativo. Né? O expoente negativo apenas indica o inverso da base. Né? Aqui eu tenho 0 sobre 1, ficaria 1 sobre 0. E 1 sobre 0 não existe. Tá? Por isso que a base não pode ser 0. Professor, por que a base não pode ser 1? Né? Que é o a, tem que ser diferente de 1. Porque se a gente colocar aqui 1 elevado a x, por exemplo, qualquer x que você colocar aqui, o y vai dar 1. Ou seja, graficamente, teríamos uma função constante. Ó. Deixaria de ser uma curva exponencial. Ó. Teríamos, por exemplo, isso daqui. Ó. Por exemplo, se eu colocar o x igual a 3, 4, menos 1, menos 7, de qualquer forma, teríamos uma reta constante, ó, uma função constante. Ela não seria, deixaria de ser uma função exponencial, a curva exponencial, certinho? Então, essas três restrições aí são válidas para essa função, tá bom? Então, vamos ao gráfico aqui, ó. Vocês viram vários gráficos aí pela TV, aí, pelos noticiários, né, da curva exponencial, né, da pandemia. Quando eu construir o gráfico aqui, a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o gráfico dessa função é y igual a 2 elevado a x, certinho? A base aqui, ó, é o 2, é maior que 0, e diferente de 1, beleza? Para construir o gráfico, a gente segue o mesmo padrão dos outros, tá? A gente monta uma tabelinha de valores. Deixa eu ver aqui quem tá, Luana. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Vamos lá, então aqui, ó. Então, voltando aqui. Então, a gente constrói uma tabela de valores, tá bom? Para x, e atribui valores para x, e encontra o valor de y, tá? Eu vou atribuir valores aqui, negativos, que o x pode ser qualquer valor real, então aqui eu coloco qualquer valor, vou pôr aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quanto mais coordenadas você colocar, mais próximos os pontos vão estar, mais fácil de fazer a curva, mais tranquilo, tá bom? Então, atribuindo esses valores aqui, galera, agora vamos trabalhar a ideia de potência, né? Então, o aluno que tem dificuldade em potenciação, pessoal, reveja as propriedades, aos poucos nós vamos
2, ó, vou fazer o cálculo aqui. Quando o x é menos 2, por exemplo, se eu pegar aqui 2 elevado a menos 2, expoente negativo indica o quê? O inverso da base. Ó. Eu inverto a base, tá? Já ponho um parênteses, porque esse 2 vai ser expoente do 2, e muda o sinal do expoente. Então, teremos o quê? 1/4. Então, aqui é 1/4. Quando o expoente é 1, teremos o quê? Menos 1, né? Quer dizer, quando o expoente é menos 1, a mesma ideia. Ó. Inverte a base, muda o sinal do expoente. Então, teremos meio. Certinho? Quando o expoente é 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, teremos 1 aqui. E aí, ó, quando o expoente é 1, né? Seria 2 aqui. Quando o expoente é 2, teremos 4. Então, aqui eu tenho algumas coordenadas aí, certinho? Agora vamos para o gráfico, tá? Então, eu vou montar aqui. Eu tenho 2 eixos. Certinho? Eu tenho um eixo aqui. Então, temos o eixo X, famoso eixo Y, né? A abscissa horizontal, ordenada vertical. Vou colocar as coordenadas aqui. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2. Vou colocar mais espaçado, que não vamos precisar de valores menores ali, meio, 1/4, né? Então, aqui, ó, 1, 2. Deixa eu botar aqui também. 1, 2, deixa eu fazer um gráfico maior, só para termos eu tenho um controle melhor aqui. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, vou pegar um eixo mais baixo aqui, que fica melhor para eu trabalhar, certinho? Então aqui é o X, aqui é o Y, tá? Aqui eu vou colocar as medidas, 1, 2, 3, aqui já dá. Vou colocar aqui até o 4, 1, 2, 3, 4, né? Vou precisar dessas informações aqui. No eixo X eu coloco menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, né? Menos 1, menos 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho do lado direito aqui os positivos em X aqui, ó. 1 e 2. Agora eu vou ligar esses pontos, né? Vou marcar esses pontos aqui, ó. O menos 2 está no 1/4. O que é 1/4, pessoal? É a metade da metade, ó. Então eu vou marcar o meio, que o meio eu vou precisar dele aqui. Então esse aqui é o meio. Aqui, ó. Esse aqui é o meio. E 1/4 é a metade da metade, é o 0,25, né? Então vai estar aqui, ó. Metade. Esse aqui é 1/4. Certinho? Vamos ligar agora esses pontos aí, ó. O menos 2 eu vou ligar no 1/4. Então vai ter isso aqui, ó. Vou fazer ali. Fazer mais assim, aí eu ponho ele tracejado aqui, ó. Tá bom? Então eu vou ter essa configuração aqui, eu vou ter esse pontinho aqui, ó. Certinho? O menos 1 está ligado no meio, ó. O menos 1 está ligado no meio. Isso aqui eu não vou fazer as linhas auxiliares aí, não. Vai estar aqui, ó. Certinho? É o menos 1 ligado no meio. Menos 1 para x, meio para y. 0 para x, lembrando que aqui é o 0, né? O ponto de encontro dos eixos. E o 1, ó. Então ele vai estar em cima do 1, ó. Lembra, né, gente? Toda função tem essa característica. Quando você quer saber onde o gráfico, a curva... Matheus. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo, cara. Então, assim, toda vez que você quiser saber onde a curva, a reta, a parábola corta um eixo Y, basta você saber o quê? Colocar o x valendo 0. Então, à medida que eu coloco o x valendo 0, eu tenho que é 2 elevado a 0, 1. Então, ela vai cortar exatamente 1. Serve para todas, tá, galera? A ideia é essa. Então, aqui, ó. Depois, 1 e 2, 1 para x, 2 para y, vai ser um ponto aqui.
certinho? 1 para x, 2 para y. E 2 e 4. 2 ligado lá no 4. Deixa eu apagar aquela baguncinha ali. Certinho? O 2 ligado lá no 4. Olha a curva. É uma curva semelhante, né, ao que a gente está vendo da pandemia aqui. Só que se aquele modelo matemático da pandemia não é assim, é um crescimento exponencial, obviamente, tá? Só que tem inúmeras variáveis, né? Você trabalha não somente com a matemática ali, você tem o lado do isolamento social, tem gente que segue a risca, tem gente que não, tem gente que se cuida, tem gente que não. Então, isso aí dá uma curva aproximadamente parecida com uma curva exponencial, tá? O modelo matemático é bem mais complexo do que isso, mas nos dá a ideia de função exponencial. E agora eu vou ligar, eu vou passar aqui, essa curva aqui, deixa eu ver, vou fazer ela de azul, tá? E aqui a gente vai ligando. Tentar ser o mais próximo possível. Não é fácil fazer essa curvinha assim. Então, temos uma curva que está crescendo, crescendo, crescendo. Essa curvinha aqui é o que a gente chama de curva exponencial, galera. Tá bom? Ela tem um pequeno detalhe aqui, ó. Agora vamos analisar esse gráfico, tá? Domínio. Domínio está aqui, ó. Esse é o domínio da função. É o primeiro conjuntinho, tá bom? São os valores de x, ó. O x, ó, pode ser qualquer valor real. Em cima do eixo x, eu posso ter qualquer valor real. Essa restrição aqui, ó, é exatamente essa que eu coloquei aqui, ó. Vamos voltar aqui. Exatamente essa que eu coloquei aqui, ó. É a imagem, ó. A imagem vai ser o quê? A imagem é y, né? Essa curva aqui, galera, ela não vai encostar aqui, ó. Ela não vai encostar no eixo x. Professor, não vai? Não vai. Eu mostro para vocês por que que não vai, ó. Porque se ela encostar no eixo x, o que que vai acontecer com y? Zero. Qualquer ponto que está em cima do eixo x, o y vale quanto? Zero. E se eu colocar zero para y aqui, ó, o que que acontece? Tem como algum valor, qualquer valor que eu colocar em x aqui, o resultado dar zero? Não tem como, impossível, né? Qualquer valor, eu posso pôr um x negativo, não vai dar zero. Posso pôr um x positivo, não vai dar zero. Posso pôr x igual a zero, não vai dar zero. Ou seja, esse gráfico aqui, essa curva, ela não vai encostar o eixo x. E esse eixo x, ele está funcionando como o que a gente chama de assíntota, tá? Esse eixo x é assíntota, a gente chama de assíntota. É aquela linha, no caso aqui ela não é imaginária, que serve como referência, como limite para a curva. Essa curva jamais ela vai encostar nessa assíntota. O eixo x está funcionando como assíntota. Professor, tem como ver essa assíntota na fórmula? Tem como a gente visualizar ela na fórmula? Vou mostrar aqui, ó. Essa potência, ela está sendo o quê? Ela está sendo adicionada com o quê? Com zero. Opa, professor, então quer dizer que o termo independente aqui é exatamente onde a assíntota passa em y. A assíntota está passando aonde? No zero em y. Ó. Então, olhando a fórmula, dá para você perceber já de cara, antes mesmo de fazer o gráfico, onde essa assíntota está passando. Ela está passando no zero. Professor, e aqui se eu estivesse somando 1? Quer ver? Ó? Depois esse gráfico. E se eu estiver somando 1? Significa dizer que essa assíntota, ela vai passar aqui, ó. Ela vai ser uma linha imaginária que vai passar aqui. O nosso gráfico vai ficar acima dessa linha, tá? Então, essa função que a gente coloca basicamente aqui, ó. Deixa eu desfazer aqui. Essa função que a gente coloca é a função mais básica, né? Mas existem variações dela. Eu posso estar somando 1, eu posso estar subtraindo 1. Quando eu subtraio essa curva, ela vai descer no eixo y. A assíntota passa a ser o menos 1. Então, dependendo do valor que você adiciona aqui, você vai ter a assíntota numa posição. Nesse caso, como eu estou somando zero, o eixo x está funcionando como assíntota, porque o eixo x está passando exatamente no zero. Certinho? Essa curva ela é infinita para cima. Ah, professor, mas na pandemia tem como ela ser infinita? Galera, a diferença é o seguinte, aquela curva que vocês viram nos noticiários,
Ela é uma parte exponencial, porque vai chegar num determinado momento que essa curva vai cessar, ela vai cair. Ou porque todos vão pegar o Covid, né, todos vão pegar a Covid-19, ou pelos cuidados que a população vai tendo, né, o isolamento social, cuidado, a utilização de máscara, álcool em gel, essa curva tende a cair. Então, claro que matematicamente, isso aqui vai para o infinito, ó, vocês têm que ter noção que vai para o infinito, mas no contexto de uma pandemia, isso tende a cessar, a cair em determinado momento, certinho? É a ideia da pandemia ali. Isso daqui, gente, é uma progressão geométrica, ó. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho aqui o 2, né, y elevado a 2. Olha, Diga. é Maria Fernanda, desculpa te atrapalhar, Ah, não estou querendo atrapalhar a explicação, mas é o seguinte, eu fui verificar o que aconteceu, porque tem pouquíssimos alunos do Jardim Goiás aqui na sua ah, aula. ah, E a gente identificou que o roteiro das aulas de hoje só foi, não foi enviado, né? Se hum. não me engano, os meninos só receberam, eles podem até confirmar, O só link. receberam. Não, o link não, o roteiro avisando da aula, né? Ah, Então, eu acho que alguns, se chegarem agora, mas para o ah. final, peço um pouquinho de paciência para você, para Não, tranquilo. tá? Ou os que chegaram atrasados, a Não, culpa não foi tranquilo. deles, não, tá? Foi Não, o nossa. Matheus até me avisou que ele ia chegar atrasado, que estava na estrada. Ah, E tá. tranquilo, tranquilo. Não, tá Tá bom? certo, viu, professor? Sem Obrigada, tá? problema. Não, sem problema, Maria. Tchau, A gente tchau. sabe disso. Nada, Tá. até mais. Então vamos lá, galera. Vamos imaginar, ó, que eu tenho aqui. Vamos levar isso para a pandemia mesmo, porque acontece na curva da pandemia. Vamos imaginar que esse T seja o tempo, né? Em dias, tá? O tempo dado em dias, certinho? Então aqui eu posso ter a seguinte situação, ó. Num primeiro dia, 2 pessoas infectadas. Num segundo dia, eu vou pôr uma sequência. No primeiro dia, 2 pessoas infectadas. Se eu colocar esse T igual a 2, vai dar 4. No segundo dia, 4 pessoas. Se eu colocar 3, vai dar 8. É uma progressão geométrica, né? Por isso que é avassaladora, né, galera? Então, vai multiplicando, vai aumentando de forma assim muito rápida, né? 16 é uma progressão geométrica, como se 2 pessoas, você tem uma pessoa, cada uma passasse para duas, né? Cada uma transmitisse o vírus para as outras 2 pessoas, cada uma dessas pessoas para outras duas. Professor, mas isso daí não é regra, né? A gente está trabalhando com pessoas, né? Claro, gente, quando eu estou trabalhando num contexto, por exemplo, de bactérias, eu olho ali numa cultura de bactérias no microscópio. Eu tenho uma quantidade X de bactérias. Eu percebo que a cada hora essas bactérias se duplicam, né? Elas dobram, a quantidade dobra. Então, quando eu vejo isso no passar das horas, isso acontece com frequência, bactéria, a gente sabe, vai duplicar, vai ser aquilo ali, 2 vezes 2 vezes 2, não vai fugir disso, né? Pode se ver como regra. Quando a gente trabalha com pessoas, né, ditos racionais, a gente está considerando que de repente essa pessoa aqui, ó, essa primeira pessoa não vai transmitir para outras duas, ela está em isolamento social. Ah, mas essa aqui, por exemplo, entrou no ônibus e transmitiu para 10, por exemplo. Então, tem essas variações, tá? O modelo matemático usado para a Covid-19 é um modelo mais complexo, tá, gente? Tem inúmeras variáveis, você tem a probabilidade, eu estou numa reunião ali, eu cumprimentei uma pessoa que está contaminada e levei a mão à boca. Pô, a chance de eu contaminar é maior. Eu cumprimentei essa pessoa, mas não levei a mão na boca, então a chance é menor. Então, existe o contexto de probabilidade também. Existem inúmeras variedades, tá? Variáveis, certo? E não é simplesmente um modelo desse bem simples que eu estou mostrando para vocês, porque a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas podem respeitar o isolamento social ou não, né? Então, isso aqui pode ser uma coisa avassaladora, como tem sido, né? Então, é por isso que é importante termos o quê? O cuidado, né? De nos cuidarmos, cuidar das pessoas também que estão à nossa volta, certinho? Então, isso aqui, ó, é uma PG, ó, é uma progressão geométrica, né? A função exponencial é uma progressão geométrica, tá bom, galera? Outro detalhe para a gente ir para a próxima tela, ó, essa função ela é crescente, ó. Como que a gente pode analisar que ela é crescente ou não? Ó, primeiro, deixa eu ver quem está chegando aí. Bom dia, Esther. Seja bem-vinda.
Vamos lá. Professor, como é que eu posso analisar se a função ela é crescente ou não? Você tem várias formas de analisar. Na fórmula, você bate o olho na fórmula, você consegue analisar. Por quê? Olha a base. Toda vez que a base, que eu estou chamando de A, né, genericamente, ela for maior que 1, ela vai ser do tipo crescente. Então, basta. Igual a gente olha, né, na função do primeiro grau, o A é positivo, crescente, o A é negativo, decrescente. Então, a gente consegue ver exatamente na fórmula, na lei de formação, se ela é crescente ou não. Então, se a base for maior que 1, crescente, tá? Tem outra situação que eu vou mostrar para vocês, quando a base estiver entre 0 e 1, tá? Aí ela é decrescente. Outra forma da gente analisar é na tabela, né? À medida que x aumenta, o y também aumenta. Para todas as funções, essa é a ideia, né? O x está aumentando, o y também. No gráfico a gente demonstra isso. Certinho, galera? Alguma dúvida nessa primeira parte aí? Sobre a função, gráficos? Abra o áudio aí, qualquer coisa, fala. Tranquilo? Beleza. Então, depois eu vou mostrar isso aqui no GeoGebra, tá, galera? Eu vou jogar a fórmula e vocês vão ver a curva se movimentando, tá bom? A gente dá faz uma revisãozinha com o GeoGebra lá. Beleza? Então, eu vou para a próxima tela. Olha aqui, ó. Eu não vou fazer o gráfico completo, não. Só para dar ideia para vocês, ó. Analisando a função, a fórmula, tá? A base, ó. A base, eu já posso dizer que é uma função decrescente. A base, ela está entre... Deixa eu colocar aqui mais para cá. Ela é maior que 0 e menor que 1. 0,5, né? Então, quando isso acontece, a função ela é decrescente, ó. Decrescente. Certinho? Então, essa certeza a gente já tem. Outra certeza, olha, está somando 0. Ou seja, vai ser da mesma ideia aqui, ó. A assíntota vai ser o próprio eixo x, que está passando no y igual a 0. Certinho? Então, eu não vou fazer tabela, jogar valores, vou só uma ideia, tá? Para vocês entenderem como que vai ser isso daqui, ó. Tá? Porque senão a gente perde muito tempo. Isso aqui é bem tranquilo, você vê uma fórmula, você já consegue diferenciar das demais aí, ó. Então, aqui y, tá? Então, a assíntota vai ser o eixo x, essa curva ela não vai passar, ela não vai encostar no eixo x, porque se ela encostar no eixo x, o que acontece? Se ela encostar no eixo x, o y é 0, e se eu colocar y0 aqui, não tem lógica nenhuma, né? Qualquer valor que eu colocar em x aqui, nunca o y vai dar 0. Então, o eixo x funciona como um limitador aí, certinho? Como assíntota, né? Então, esse x é a assíntota. Tá? E a gente consegue ver isso através do termo que está sendo somado à potência aqui. Então, a nossa curva, ela vai continuar passando no 1. Por quê, professor? Se você colocar x igual a 0, meio elevado a 0 é 1. Então, eu vou marcar só 1 aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos imaginar que o 1 esteja aqui. Tá? Então, essa curva, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir, ela é mais difícil a gente fazer aqui, ó. Ela vai vir. Imagina a curva, tá, gente? Tem uma fé, boa vontade. Imagina, tá aqui, ó. Vai ser uma curva decrescente, tá, galera? Ela jamais vai encostar no eixo x, ó. Então, a curva exponencial decrescente. A função exponencial é muito utilizada também, galera, na parte financeira, na parte da economia, né? A própria fórmula da função dos juros compostos, né, é uma função exponencial, ó. Né? 1 mais a taxa elevada a um certo t, ó. É o montante em função do t, ó. Certinho? Então, os juros compostos são juros o quê? Cujo gráfico é uma função exponencial. O gráfico é uma função exponencial. Por exemplo, isso aqui poderia ser facilmente dentro de um contexto de uma empresa, né? O valor de mercado de uma empresa. A empresa perdeu valor durante os anos, ela foi tendo dívidas, houve um decrescimento, né, do valor de mercado de uma empresa. Poderia ser facilmente um modelo matemático utilizado nesse contexto aí. Certinho? Então, aqui eu não vou construir mais que isso não, tá, galera? Tá, o domínio continua sendo os reais, x. Imagem, a imagem, ó, é a mesma da anterior, tá? Imagem da função. Imagem é y, y pertence aos reais, tal que o y seja maior que 0. Por isso aquela representação assim, né?
que são isso aqui? São os reais positivos, ó, certinho? O asterisco indica a ausência do zero, e mais porque está dentro do conjunto dos positivos, certinho? Vamos para o próximo aqui, ó. Também não vou fazer todo o gráfico, atribuir valores, nada disso não, tá? Vou só mesmo uma ideia central aqui, ó. Vai ser uma função crescente, olha a base, certinho? Então, deixa eu só... Esse detalhe aqui, esse gráfico é interessante porque vocês vão ver que a assíntota vai mudar de posição, né? Aqui é o x, aqui é o y, certinho? Aqui podemos destacar que a base é maior que 1, então ela é crescente, então vai ser parecido com o primeiro gráfico que eu fiz. Esse 1 que está sendo somado vai ser assíntota, ou seja, vai ser quando essa assíntota vai passar no y igual a 1. Então, por exemplo, eu vou marcar 1 aqui, ó. Aqui é 1, certinho? Em y, tá? A gente analisa em y, esse termo independente aqui. Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou traçar a assíntota aqui, ó. Então, eu vou ter a assíntota. Vou fazer a tracejada, que é uma linha imaginária, tá? Somente para a gente ter uma referência aqui. Então, essa daqui é a assíntota. Vai ser o limitador. Então, minha curva, por exemplo, dá para eu saber onde é que ela vai cortar y. Eu vou marcar esse ponto também. Ó. Onde é que ela vai cortar o y? Basta fazer o x igual a 0. Se você fizer x igual a 0, 2 elevado a 0, 1. 1 mais 1, 2. Ó. Essa curva ela vai passar no 2, certinho? Ela vai vir ali, ó. Ela vai vir crescente e vai fazer isso aqui, ó. Aqui eu faço a curva para vocês, ó. Então, a curva, ela vai ser assim, ela vem aqui, ó, não encosta nessa assíntota. Então, deixa eu fazer melhor aqui. Melhor, né, professor? Não é pior, não. Então, aqui, vai fazendo isso aqui, ó. Opa. Então, é uma curva crescente, tá bom? É uma curva exponencial crescente, só que ela jamais vai encostar aqui. Vamos provar que por que não pode encostar no y igual a 1? É só colocar o y igual a 1, ó. Vamos ver o que vira. Quando eu coloco o y igual a 1, passa esse 1 para cá subtraindo, ficou 0 igual a 2 elevado a x. Voltou na primeira situação do primeiro gráfico, ó. Jamais, colocando qualquer valor para x real, jamais o y vai dar 0. Então, esse termo independente é o regulador da altura dessa curva. Se aqui for menos 1, eu coloquei no próximo aqui, mas não precisa, ó. E vai ser o limitador também para a imagem, tá, galera? Por exemplo, a imagem dessa função agora, ó, vai ser, né? Eu tenho y pertence aos reais, imagem é o y, né? Tá o quê? Agora o y é maior que 1, ó. O limitador é 1. Na outra era y maior que 0, porque a assíntota estava passando pelo y igual a 0. No próximo, a imagem... Bom dia, Lara. Seja bem-vinda. Então, aqui, ó. Nesse daqui, a assíntota vai passar no menos 1. Teremos aqui, agora eu volto lá, tá? Teremos aqui, ó. É como se tivéssemos aqui o eixo x, o eixo y, e a assíntota, ela vai passar no menos 1. Opa, ela vai passar aqui, ó. É o limitador também da imagem, né? Então, nesse caso, ó, a assíntota vai ser menos 1. Olha o termo independente, olha o termo ali, ó. Ou seja, a curva, nesse caso, ela é crescente, né? Porque a base é maior que 1, tá? Só que vai ser uma curva assim, ó. Ela vai vir aqui, ó. Ah, professor, então nesse caso eu vou poder ter y negativo? Vou. Menos meio? Pode, o y pode dar menos meio, sem problema, tá? Então vai ter algo assim, ó. Se eu jogar 0 aqui, vai dar 0, vai passar no 0, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Professor, como é que você sabe que vai passar no 0? Ué, joga x igual a 0. 2 elevado a 0, 1. 1 menos 1, 0.
Então, percebam que o limitador da imagem, aí nesse caso, ó, a imagem da função vai ser o quê? Ó? Y pertence aos reais, tal que o domínio continua sendo x, né? Tal que o y é maior que menos 1, não pode ser igual a menos 1. Da mesma forma, se eu colocar menos 1 para y, olha o que acontece, né? Passa menos 1, ficou de novo 0 é igual a 2 elevado a x, certinho? Existem outras variações que eu não coloquei aqui, ó, tá? Que, por exemplo, você pode ter isso aqui, ó, 2 elevado a x menos 1. Olha o expoente, é diferente do menos 1 aqui. O que vai acontecer? Na verdade, depois no GeoGebra eu mostro, essa curva vai ficar mais próxima de y ou não, ela vai variar aqui na abertura dela, tá? Coisas que não são pra vocês terem preocupação quanto a isso, não, tá? Então, vamos analisar esses gráficos aqui, só para a gente arrematar essa parte de gráfico, tá? Então, olhou a fórmula, olhou a lei de formação, dá para você saber se ela é crescente ou não. Crescente, se a base for maior que 1, ok? Dá para você determinar, você enxergar a assíntota ela vai passar sempre no termo independente, em y, tá? No caso, o x está passando no 0 em y. É o limitador, né? É o que nos dá a referência da imagem também. A imagem vai depender muito desse termo independente aqui, certinho? Essa aqui é decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Tá? Lembrando que a base não pode ser negativa, a base não pode ser 0, tá bom? A base não pode ser 1, por isso que ele está entre 0 e 1, tá bom? Então, ela é decrescente. A assíntota aqui é 0, porque eu estou somando 0. Ela não vai encostar no eixo x, que passa exatamente pelo 0 em y, tá bom? Aqui, ó, crescente, porque a base é maior que 1, e a assíntota é 1, ou seja, eu elevei a minha assíntota, entendeu? Ela subiu um pouquinho. Então, o que acontece? O gráfico, a curva também vai subir, sem encostar aqui, certinho? E aqui é a mesma ideia, só que agora a assíntota baixou, né, por conta do menos 1. Certinho, galera? Alguma dúvida? Vamos para as questões, né? Olha que interessante essa questão aqui. Está na página, no livro de vocês, ó, página 72, exercício 1. Em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora. Vai passando uma hora, cai pela metade, devido à ação de um agente bactericida. Nesse experimento, o número de bactérias, em função do tempo, pode ser modelado por uma função de tipo. Então, esse aqui ele vai seguir um padrão, diferentemente das pessoas, né, que eu comentei com vocês. Então, vamos imaginar que eu tenho uma quantidade K de bactérias, né? O exercício está dizendo o seguinte: a cada hora, essa quantidade vai cair pela metade. Vou dividir por 2. Então, se eu pegar a próxima aqui e dividir por 2, vai dar K sobre 4. Se eu pegar aqui, ó, K sobre 8, certinho? Quando eu divido por 2, pessoal, é a mesma coisa o quê? De multiplicar por meio, né? K vezes meio, K sobre 2. K sobre 2 vezes meio, K sobre 4. E assim vai. Então, eu posso dizer o seguinte, que essa população, eu vou definir agora essa fórmula, né? Porque queremos saber do que se trata, né? Que função é essa, tá bom? Então, se eu pegar uma população K, uma certa quantidade de bactérias K, e multiplicar, galera, é o seguinte, se eu multiplicar por meio uma vez, então estou considerando uma hora, né? A primeira hora, eu vou multiplicar por meio. A segunda hora, eu ponho 2 aqui em cima, porque é meio vezes meio, são 2 horas. Ó. 1 hora, multipliquei por meio. 2 horas, multipliquei por meio de novo. Meio vezes meio, ó, potência, conserva a base, soma o expoente. Ou seja, na segunda hora, percebam que o expoente... Percebam que o expoente está indicando para a gente o quê? A hora. Na terceira hora, eu vou ter meio vezes meio vezes meio. É o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter o K sobre 8. Então, basta eu pegar esses valores, meio, 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 e elevar uma certa potência. Então, eu vou ter a seguinte situação. Meio elevado a uma certa potência, que eu estou chamando de T, é o tempo. Né? Pode ser, ó, na primeira hora, eu vou ter K vezes meio.
Na segunda hora, aqui, ó, K vezes meio. Na segunda hora, eu vou ter K vezes 1/4, que vai dar o K sobre 4. Na terceira hora, então isso aqui pode ser uma função que determina a população de bactérias, ó. Então você pode descobrir a população, ó, quando T for, claro que esse K aqui é um valor, por exemplo, você põe 16. Na primeira hora, por exemplo, 0 hora vai ser 16, por exemplo, 16 vezes meio 0 hora, vai dar 1, vai dar 16. Então ela começa com 16 bactérias. Vamos supor na primeira hora, então vai ser meio elevado a 1. Então vai dar 16 sobre 2. Opa, na primeira hora, o que aconteceu? Ó, caiu para cá sobre 2, no caso aqui 8. Então esse cá é um valor constante, né? Um valor real aí, certinho? E foi essa função aqui caracteriza o quê, galera? Ó, P em função do tempo, ó. E o tempo está no expoente, então é a função exponencial. Galera, claro que esse é exponencial, né? O conteúdo que a gente está trabalhando é esse. Certinho, galera? Ó, então, é um exercício bem interessante aí, ó. Próximo exercício, ó, a gente finalizar a aula de hoje, ó. Um botânico, após registrar o crescimento diário de uma planta, verificou que o mesmo se dava de acordo com a função ft, que é igual a 0,7 mais 0,00. É uma função exponencial, né? Olha o t aqui, ó, o expoente, ó. Olha a variável, certinho? Com t representando o número em dias, contados a partir do primeiro registro, e ft, a altura em centímetros da planta no dia t. Nessas condições, é correto afirmar que o tempo necessário para que essa planta atinja uma altura de 88,18 centímetros é. Então, o tempo está passando, é uma função crescente, olha a base aqui, a base é o quê? Maior que 1. Se eu fosse construir o gráfico, olha a assíntota, onde é que passaria a assíntota? No mais 0,7. Ela estaria no 0,7 em Y, tá bom? Se eu fosse construir o gráfico, né? Mas a ideia não é essa. O FT vale 88,18, ó. Tá bom? É o crescimento aí, ó, o tamanho, a altura que ela atingiu é o FT. Então, no lugar do FT, eu coloco 88,18. E aí eu vou repetir a fórmula, 0,7 mais 0,04 vezes 3 elevado a 0,14 T, ó. Eu quero descobrir esse T. Galera, vai cair numa equação exponencial, hein? Tem que saber resolver. Esse 0,7 eu passo subtraindo, ó. Já vou colocar os cálculos direto, tá? Então vai dar aqui, ó, 87,48. Certinho? Eu passei o 0,7 subtraindo aqui. E aqui vai ficar, né, o 0,04 vezes 3 elevado a 0,14 T, ó. O que eu vou fazer com esse 0,04 que está esse 4 centésimos que está multiplicando? Passo ele dividindo. Ao passar dividindo, vai dar um valor de 2.187, que é igual a 3 elevado a 0,14T. Galera, equação exponencial, ó, igualdade, expoente uma variável, uma incógnita. Como é que eu resolvo? Eu tenho que deixar os dois membros da igualdade e na mesma potência de mesma base. Então, você vai fatorar o 2.187, que é o mesmo que 3 elevado à sétima potência. Ó. Certinho? Feito isso, como é que a gente resolve agora? Se eu tenho duas potências iguais, as bases são iguais, obviamente os expoentes serão iguais. A gente despreza a base, né, e iguala os expoentes. Ó. Feito isso, passo 0,14 dividindo, teremos tempo igual a 50. 50 o quê, pessoal? 50 dias. Certinho? Alternativa D. Certinho, galera? Dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, voltar para a tela lá, para me despedir de vocês. Pessoal, valeu demais, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Tá bom? Depois eu mando exercício para vocês vão ter um bom tempo para resolver, né? Tem feriado semana que vem. Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Então, aí eu passo a atividade para vocês e passo a correção depois, na outra semana. Tá bom, galera? A gente trabalha a equação e inequação. Galerinha, valeu demais. Um bom final de semana, um bom feriado para todos.